Olá, sejam muito bem-vindos ao Vida Consciente. Esse é um programa da TV Consciência e que tem o foco principal no tema da evolução. E aqui a gente não se reporta apenas à evolução biológica do Homo sapiens, do indivíduo, mas sim a evolução por uma perspectiva integral. O que, afinal de contas, a gente pode fazer para se desenvolver cada vez mais? Para sermos pessoas melhores, para nós mesmos e para todos os grupos em que estamos inseridos. Tem interesse nesse tema da evolução? Então esse é o espaço certo para você. Aqui você vai encontrar uma série de entrevistas, curiosidades, agenda cultural e muito mais. Inclusive aqueles temas que a gente vê com bastante frequência nos jornais, só que sob uma perspectiva da evolução. Agora, o que é evolução para você? Para você mesmo que está assistindo esse programa. Você pode passar a sua perspectiva, a sua ótica, a sua resposta nas redes sociais da TV Consciência. E a nossa equipe em São Paulo caminhou ali pela Paulista fazendo exatamente essa pergunta para as pessoas. O que é evolução para você? Vamos dar uma olhada? Quando eu penso em evolução, eu penso na teoria do Darwin, que evolução era adaptação. Então é se adaptar ao meio e às intempéries do ambiente. Olha, evolução para mim, a primeira coisa que vem na minha mente é a evolução espiritual, né? A gente está aqui, cada um vivendo, né, em busca de uma evolução espiritual. Evolução para mim é basicamente isso. Evolução para mim é movimento. Evolução para mim é constante progresso. É constante sair de si mesmo e permitir se evoluir. Evolução é você se reinventar todo dia. Na minha opinião, acho que evoluir não é simplesmente evolução, tem o lado da evolução histórica, mas eu acredito que do ponto de vista interno, pessoal, é você se reinventar diariamente. Na verdade, a expressão evolução, ela tem inúmeros vieses, né? A gente pode pensar evolução da espécie, é um viés biológico, mas a gente também pode pensar na evolução no ponto de vista da evolução da consciência, que é isso que a gente deseja na atualidade cada vez mais, a evolução da consciência do ser humano, do aspecto humano. É no sentido de você buscar melhorar sempre mais, trazer para a sua vida, para o dia a dia. Não é no mundo das ideias, no mundo de Platão, mas trazer para o conhecimento para o seu dia a dia, para a sua rotina, como você melhorar. Daí como você evoluir sempre, em todos os aspectos, como uma vida integral. Mas eu estou falando para vocês que esse tema da evolução ainda vai render excelentes diálogos pela frente. Primeiro, agradecer aos nossos voluntários de São Paulo pelas entrevistas e agradecer cada uma das pessoas que compartilharam a sua visão de mundo pela perspectiva da evolução, né? Respondendo a essa ideia do que seja a evolução para você. Cada um trazendo uma visão diferente. É rico ou não é? Para mim é riquíssimo. Agora, também vale a pena a gente dar uma olhada no que o dicionário tem a nos dizer a respeito da etimologia, o significado em si da palavra evolução. Vamos acompanhar? O vocábulo evolução deriva do idioma francês evolution e este do idioma latim evolutio, que é a ação de percorrer, de desenrolar, do verbo evolvere, rolar de cima, despenhar, precipitar, desdobrar, fazer sair, desenvolver. Surgiu no idioma português no século XVIII. A ideia aqui, como a gente mencionou na introdução, é observar esse tema da evolução, só que por uma perspectiva integral, levando em consideração não só o nosso corpo, o desenvolvimento do nosso corpo, mas outras variáveis. E para debater com a gente a respeito dessas outras variáveis, nós vamos conversar com um professor bastante experiente da conscienciologia, essa ciência, essa neociência, que é especializada no estudo da consciência, o professor Marcelo Silva. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Bom, para responder essa pergunta, eu penso que é interessante a gente só dar um enfoque do que a Conscienciologia estuda. A Conscienciologia estuda a consciência, o ser humano, você que está nos vendo, o seu parente, o seu pet, a sua planta. Nós chamamos esse princípio inteligente que está evoluindo como consciência. Estudamos essa consciência numa maneira mais abrangente, entendendo que você é mais do que o seu corpo físico, você transcende essa manifestação do cérebro humano.
que é o que a maioria das ciências acaba se barrando. Então a Conscienciologia já começa dando um passo além dessas abordagens sobre evolução, entendendo que a sua consciência tem vários corpos de manifestação, para além do corpo físico você tem energias que interagem com os ambientes, você vai na casa de um amigo, você troca energia com esse amigo, você troca energia com o ambiente, você tem emoções e sentimentos que influem na sua manifestação e tem também as suas ideias, o seu discernimento, a sua racionalidade, o seu juízo crítico, o seu senso crítico na vida. Então, a esse conjunto de manifestação, nós chamamos de uma consciência integral que se manifesta através de vários corpos. Então, evoluir envolve não amadurecer somente na vida humana, na vida intrafísica, como nós chamamos, mas você ter um amadurecimento mais integral. Um amadurecimento quanto às suas ideias, o seu nível de discernimento, de racionalidade, quanto às suas emoções, sair do que a sociedade tanto estimula, que são as emoções do dia a dia, as emoções mais grosseiras, e passar para sentimentos mais elevados, ter uma maturidade quanto ao uso do seu corpo físico, pensando que a consciência não está nesse processo ou nessa vida humana pela primeira vez. Então esse é um segundo passo que a Conscienciologia dá quando ela enfoca o aspecto da evolução. Primeiro, que nós temos vários corpos, e segundo, que nós temos múltiplas vidas. Não estamos aqui pela primeira vez nesta vida humana. Já passamos por esse processo várias outras vezes. Então evoluir envolve você ampliar o seu nível de autodiscernimento a partir desses vários corpos e também das várias dimensões que você atua. A gente agradece demais a participação do professor Marcelo Silva aqui no Vida Consciente. Ajudou muito a expandir o nosso entendimento, a nossa compreensão a respeito da evolução sob a ótica da ciência Conscienciologia. Dando seguimento ao nosso programa, vamos agora para o Mundo em Pauta. O Mundo em Pauta é um quadro que nós vamos trazer para você destaques, informações e as principais notícias que rodaram o mundo. Acompanhe comigo. Na página das Nações Unidas, o destaque fica para Cabo Verde, que está entre os países que mais vacinaram contra a Covid-19. A expectativa é que até o final do ano, 70% da população esteja imunizada. No último 29 de setembro, em que se comemora o Dia Internacional de Conscientização Alimentar, a ONU News chama atenção para ações globais que possam diminuir as perdas e desperdícios. Segundo a própria ONU, 930 milhões de toneladas de comida são jogadas no lixo anualmente. No quadro Correspondente Médico da CNN, o destaque fica sobre o impacto das redes sociais na saúde cerebral. A pauta tem relação com o aniversário da plataforma Instagram, que nesse último mês completou 10 anos. O excesso de egocentrismo que a gente tem vivido? Existe sim essa tendência, isso fica claro quando a gente entende que ali você está criando um ambiente em que você vai fazer uma documentação fotográfica que vai ficar para sempre. Então, sim, acaba sendo alguma coisa que acaba puxando muito para o nosso próprio ego. E a própria rede social, geralmente ela faz muito sucesso quanto mais pessoal ela é. Na página das Nações Unidas, a notícia de que o sítio Burle Marx, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi eleito Patrimônio Mundial da Unesco. O sítio Burle Marx é o primeiro jardim tropical moderno do mundo a receber o título de Patrimônio da Humanidade. O projeto foi desenvolvido há mais de 40 anos pelo paisagista e artista plástico brasileiro que morreu em 1994. Ao tombar o local, a Unesco destacou as formas suntuosas e as plantas exuberantes do jardim, que une ainda elementos do folclore. Na TV Brasil, a matéria especial sobre saúde mental. Distração, dificuldades para se concentrar, baixa na produtividade intelectual podem caracterizar déficit de atenção. Você tem distração, dificuldade para se concentrar, baixo rendimento no trabalho, impulsividade, age sem pensar e depois se arrepende do que fez? Você pode ter TDAH. Essa queixa, pessoal, em relação a não conseguir dar acabativa a um livro, a uma certa leitura, ela tem sido muito recorrente, não é de hoje. Pensando nisso, o Vida Consciente chamou a psicóloga Mônica Portela, que ela é especialista nessa parte da psicologia comportamental, psicologia positiva comportamental, para passar para a gente o diagnóstico, na opinião dela, por que isso tem ocorrido e mais algumas técnicas, algumas informações muito úteis, valiosas, para a gente conseguir, sim, dar acabativa àquela leitura e aumentar a nossa capacidade de concentração. Com você, Mônica. Tá, então, em primeiro lugar, é importante
importante a gente colocar que a dispersão, a falta de atenção, se ela for muito exacerbada e tiver alguns critérios diagnósticos, ela pode ser considerada uma doença mental, o TDA ou TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade. Porém, a pessoa ela não precisa ter o TDA ou TDAH para ser dispersa. Então, algumas pessoas são um pouco realmente dispersas, não conseguem cumprir determinadas metas, e isso acontece em função de uma série de variáveis, vários fatores. Mas eu gostaria de destacar 2. Em primeiro lugar, essa questão do reforço imediato. As pessoas, muitas vezes, elas querem o reforço, elas querem a recompensa no agora, e a coisa que dá um pouco mais de trabalho, que demora mais, o indivíduo ele se frustra muito rapidamente e acaba não querendo fazer essas questões. Outra questão também que influencia muito a dispersão, que você até já falou anteriormente, é a questão dos eletrônicos, né? Hoje em dia as pessoas estão muito ligadas na telinha do celular, no computador e assim sucessivamente, e aí ficam com dificuldade de realizar, de colocar atenção e concentração em algumas tarefas que não sejam tão interessantes, entre aspas. Para as crianças, hein, Mônica? É uma reclamação frequente dos pais a dificuldade dos filhos no aspecto da leitura. As crianças não estão conseguindo ter a acabativa ali no livro que é sugerido. O que a gente poderia colocar? Seria essa competição da esfera digital com o papel? O que pode estar ocorrendo aí nesses casos? Olha, a esfera digital realmente ela vai competir sim com o livro. Muitas vezes é mais fácil. A criança, às vezes, tem um trabalho na escola, procura na internet um filminho que explique aquele livro e não lê o livro e acha que vai poder fazer a prova. Porém, ler o livro é importante até para despertar a imaginação do indivíduo, além de outros benefícios. Agora, o que eu daria assim, de dica para os pais para incentivar o hábito de leitura? Primeiro, criança vê, criança faz. Se o seu filho não ver você lendo, você não está dando exemplo, você precisa dar um exemplo. Então, é importante que ele veja também que você está lendo, está estudando, está terminando aquilo que você se propôs a fazer. Segundo, uma tarefa de ler um livro, ela pode ser dividida, e essa que é a dica, em pequenas unidades, para que a criança vá cumprindo cada uma daquelas unidades, né? Um parágrafo, algumas páginas, ou alguns capítulos, e assim ela possa verificar, dividindo a tarefa em pequenos passos, ela pode verificar o quê? Que ela está andando, e isso é muito importante. E o que você colocaria para os adultos que estão com muita dificuldade hoje também no processo da leitura, Mônica? A leitura é um hábito. Para os adultos que estão com dificuldade na questão da leitura, em primeiro lugar, procurar ver quais são as vantagens, o porquê é importante ler ou acabar uma determinada tarefa. E esse princípio da aprendizagem sem erro que eu expliquei, que pode ser usado para as crianças, também pode ser usado pelos adultos, né? Dividir uma tarefa grande, um livro ou uma monografia, seja lá o que for, em pequenas unidades e ir cumprindo meta a meta, anotando, né, as conquistas, percebendo os pequenos avanços para persistir naquele objetivo, seja de ler o livro, seja de escrever um livro, seja de escrever uma monografia ou qualquer outra tarefa que o indivíduo tenha dificuldade de completude, como você falou. E você teria alguma sugestão aqui para a gente finalizar, de uma pessoa que esteja na dúvida se ela tem realmente uma patologia relacionada à dispersão, um TDAH, ou se ela enquadra ali num contexto de normalidade, entre aspas, que algumas técnicas já seriam suficientes para minimizar essa dispersão? Tem como saber quando é mais grave ou não? Qualquer doença que o indivíduo tenha atrapalha o dia a dia da pessoa.
impossibilita o dia a dia do indivíduo, né? Então, isso seria, assim, o básico. Agora, para fazer um diagnóstico, realmente é importante que esse indivíduo ou ele procure um neuropsicólogo para fazer testes e verificar se tem TDA ou TDAH, ou então um psiquiatra, tá? Para realmente fazer uma avaliação e verificar se é apenas uma dificuldade de completar tarefas, uma falta de atenção provocada pelo excesso de estímulos eletrônicos que muitas pessoas têm, uma dificuldade básica de atenção e concentração, ou se realmente é uma doença que está atrapalhando a vida da pessoa. A gente agradece demais a participação da Mônica Portela aqui no programa e ela já colocou para nós essa tarefa, essa lição de casa, hein? De observar de forma mais consciente o tempo que nós investimos nas redes sociais. Instagram, Facebook, tudo isso é muito positivo, mas em demasia pode gerar desequilíbrio. E não é isso que a gente quer, né? Gente, dito isso, partimos agora para a nossa agenda cultural. O que temos de bom pela frente? Acompanhe. Então, há aí uma série de estudos que tentam relacionar, né, esses meteoritos com a distribuição de matéria orgânica pela Terra. Quando a gente fala em matéria orgânica, nesse caso, não é matéria ainda produzida por um ser vivo, mas sim, né, os componentes fundamentais que depois, né, acabam sendo usados aí por formas de vida. Normalmente, a chegada de um meteorito à Terra é precedida por um fenômeno luminoso que é chamado de meteoro. Então, basicamente, um pequeno fragmento, né, de rocha ou de metal, quando entra em contato com a atmosfera da Terra, ele acaba se aquecendo e muitas vezes emite um brilho que é o fenômeno do meteoro, né? Nós só vamos ter realmente o meteorito quando há a chegada na superfície do planeta Terra e ele é recuperado. Então existe essa diferença entre meteoro e meteorito. Também existe uma outra correlação, né, com a evolução da vida no planeta em função de grandes colisões que são verificadas, né, de corpos celestes com a Terra. Então existe na história aí, os registros geológicos, uma colisão muito violenta que ocorreu há mais ou menos 66 milhões de anos atrás, que é uma colisão que hoje está aí associada à extinção dos dinossauros, né? Então o choque foi tão violento, um corpo com cerca de 10 quilômetros de diâmetro que impactou, que isso ejetou, né, muita poeira, acabou com o tempo aí produzindo alterações climáticas muito sérias, né? Inclusive o próprio resfriamento do planeta aí por uma boa temporada. E os dinossauros, né, a sua maior parte não resistiu. Não só os dinossauros, né? Parece que mais de 75% aí das espécies na época pereceram. Mas o interessante é que isso abriu espaço, né, para pequenos mamíferos, dos quais nós descendemos, poderem prosperar, né, nesse novo ambiente. Então, veja que interessante, né? Um impacto aí de origem cósmica altera os rumos, né, da evolução biológica no planeta. Aqui em Foz do Iguaçu, nós temos uma instituição, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, que possui um departamento que é a holoteca, onde há uma série de coleções, né? Uma que tem relação aqui com a nossa discussão é a coleção de meteoritos, é a chamada meteoritoteca. Então, atualmente nós estamos aí com 135 itens, né? Em particular, existe aí cerca de 44 meteoritos que foram encontrados no Brasil. Isso é mais da metade dos meteoritos conhecidos no Brasil. Então, a coleção ela é representativa aí de vários, né, tipos de meteoritos, de vários grupos. Então, existe um material bastante rico, assim, que permite que as pessoas, né, se familiarizem um pouco mais com essa área de estudos, as correlações que isso tem com a evolução do próprio sistema solar e também com a própria origem e evolução da vida. E aí, gostou do programa de hoje? Pois saiba que esse espaço do Vida Consciente, ele também é seu. Você pode repassar suas dicas, sugestões de pauta, temas para a gente abordar nos próximos programas. Interaja com a gente nas nossas redes sociais, passe o que você deseja ver pelas bandas de cá. No mais, uma excelente semana, boas reflexões e até o próximo programa Vida Consciente.